Então vamos lá, pessoal, começando aí a nossa última aula do primeiro bimestre para aí o terceiro ano, a nossa quarta videoaula, tá joia? Então na aula passada a gente viu o início das fases de industrialização brasileira. A gente estudou a industrialização durante o governo de Getúlio Vargas e a internacionalização da indústria quando começa ali o governo de JK. Agora a gente vai ver as outras duas fases e terminar essa sequência aí sobre industrialização brasileira. Então, primeiro vamos lá. O milagre econômico é a década perdida. Vamos falar aí dos anos 60, desde o início dos governos militares até a década de 80 aí. A gente tem uma ponderação a fazer. Não houve mudanças nas políticas industriais e econômicas, né, com o início dos governos militares. Né? Houve uma mudança política, mas não houve uma mudança econômica. Então, portanto, as políticas industriais de internacionalização da indústria, atrair empresas multinacionais, investimentos na dinamização da economia brasileira, continuou com os governos militares. Entretanto, isso foi aprofundado, o que gerou o chamado milagre econômico, ou seja, ali no final dos anos 60 para o início dos anos 70, houve altas taxas de crescimento da economia devido à disponibilidade de capital internacional. Contexto internacional da época. Início da Guerra Fria ali, né, a partir da década de 50, então você tem uma oferta dentro do mundo capitalista liderado pelos Estados Unidos, tinha muito dinheiro circulando na economia internacional. Então o Brasil começou a adquirir diferentes empréstimos, geralmente de longo prazo, com taxas de juros muito baixo, e utilizando desses empréstimos internacionais, o Brasil começou a investir na infraestrutura. Os governos militares começaram a investir na infraestrutura e na economia brasileira. Então, a atuação do Estado na infraestrutura durante os governos militares foi realizada a partir de grandes obras, né? Então, rodovias como a Transamazônica, a Perimetral Norte, a construção da Ponte Rio-Niterói, construção de grandes usinas hidrelétricas como de Itaipu, a criação das zonas de Manaus em 67 e 68. Então, isso foi advindo aí dos governos militares nesse momento. Houve, então, um grande aumento da produção industrial, entre altos e baixos. A produção industrial durante os anos 60 e 70 cresceu bastante, né? Através da atuação do Estado com esses empréstimos internacionais que eu acabei de citar. Os salários foram sempre reajustados abaixo da inflação, a gente teve crescimento econômico, mas houve um aumento da concentração de renda e um aumento da pobreza. E, devido ao aumento da concentração industrial no Sudeste, a gente teve um fluxo migratório muito grande do Nordeste para o Sudeste aí. Então as características gerais foram aí, né? Houve sim uma modernização e crescimento do parque industrial brasileiro, com esses investimentos dos governos militares a partir desses empréstimos internacionais. Entretanto, isso não se reverteu em benefício para a população, né? Com o aumento do preço do petróleo, o primeiro choque do petróleo ali começando em 73 e o segundo ali no final da década de 70, levou ao aumento da dívida externa, ou seja, esses empréstimos internacionais com esse dinheiro, com esse excesso de dinheiro que circulava no mundo, que os governos militares pegou, depois essa dívida externa começou a crescer muito e o Brasil não teve condições de pagar, né? Isso agravou as desigualdades sociais e a concentração de renda. O aumento do preço do petróleo, o Brasil altamente dependendo do petróleo, nessa época importava 80%, 85% do petróleo que necessitava, né? Então o Brasil foi altamente afetado porque toda a nossa base industrial baseada aí na indústria automobilística, no transporte rodoviário, então isso afetou fortemente a economia brasileira, né? E a falta de condições de pagar esses empréstimos internacionais levou o Brasil a uma severa crise econômica nos anos 80, que na literatura ficou conhecido como década perdida. Ou seja, o que foi a década perdida, a década de 1980? Menos por rock and roll brasileiro. Foi a incapacidade do Estado de continuar investindo na economia, ou seja, ao ter que pagar os empréstimos internacionais, né, os governos deixaram de investir na economia, um aumento muito grande da inflação devido ao choque do petróleo, a falta de investimentos, etc. Com isso, com a falta desses investimentos, houve uma estagnação do setor industrial, né? Começou a ter ali uma obsolescência, começou a ter ali a falta de investimento, etc. O aumento da dívida externa, nos anos 80 o Brasil deu calote, deixou de pagar a dívida externa porque ela se tornou insustentável e o Brasil estava numa severa crise econômica. No final, um aumento da desigualdade social e empobrecimento da população. Então a década de 80 foi a década, durante o século XX, foi a década que o Brasil teve maiores perdas econômicas devido a essa crise aí. Deixa eu ver, esse mapa aqui tá
Tá uma merda o mapa, né? Eu sei disso. Então vamos lá. É um mapa mostrando todos os investimentos militares na época. Na região norte, o que está marcado de branco e de verde, esses semicírculos aí, são os investimentos em branco, os investimentos em mineração, e os de verde, os investimentos em projetos agropecuários. As linhas de vermelho aí são as grandes rodovias construídas ou projetos do governo militar, como a Transamazônica, a Perimetral Norte, etc. Na região centro-oeste, que a gente pode ver alguns símbolos ali, uma área que é de investimentos em projetos agropecuários. A gente vai ver depois, quando eu colocar a videoaula sobre expansão da fronteira agrícola brasileira, o aumento aí dos investimentos na região sul e sudeste, que são os investimentos industriais. Aqui a gente pode perceber nesse gráfico, né, o que está de amarelo lá em cima são as taxas de crescimento do produto interno bruto em porcentagem, né? Isso entre o ano de 65 e o ano de 67, 64 e o ano de 67. Né? Eu quero destacar esse aqui de marrom, né, esse gráfico aqui mostrando o crescimento em percentual da indústria de transformação, né? Então a gente teve um ano de crescimento de mais de 10% na indústria de transformação. O que está marcado de azul embaixo são os investimentos estrangeiros, né? Chegando aí a ter 74 bilhões na época, ao somatório de investimentos estrangeiros. Interessante que vai mostrar o peso da indústria automobilística. A gente pode reparar aí o número e o crescimento aí. O Brasil produzia cerca de 163 mil carros, né? E chegou o ano aí de 74, 75 produzindo 930 mil carros por ano. Esse gráfico aqui na esquerda está mostrando em verde são nossas exportações agropecuárias e em azul são nossas exportações de manufaturados. Então houve um crescimento da nossa exportação de manufaturados. E esse gráfico aqui que é o mais importante para a gente analisar, o que está de verde aí é o crescimento do produto interno brasileiro e o crescimento do PIB per capita. Né? Durante aí a milagre econômico dos anos 70, quando chega nos anos 80, a gente tem aí o que está de vermelho, que é a diminuição do crescimento demográfico brasileiro. Entramos em crise com uma diminuição do tamanho da nossa economia. A última fase da industrialização brasileira é ali depois da crise econômica nos anos 80 até os dias de hoje, né? Que é a indústria brasileira na era da globalização. Com a crise econômica nos anos 80, levou também ali ao término dos governos militares. Então a gente chega ali no final dos anos 80, a proclamação da nova Constituição Brasileira em 88, né? O início do processo de redemocratização. Esse momento foi marcado por uma confusão econômica muito grande, ou seja, o grande problema econômico da época, né, depois da nossa grande crise econômica dos anos 80, era a questão inflacionária. Então você teve ali no governo Sarney, o governo Collor, diferentes planos econômicos. Você tinha um plano Blessing, o plano Verão, o plano Collor, diferentes planos econômicos que queriam resolver alguns problemas da economia brasileira, incluindo aquele que era o problema inflacionário. Nesse momento começa então uma série de políticas industriais, que foi a abertura do mercado brasileiro para produtos estrangeiros e capitais, com a redução das tarifas de importação e fim das medidas protecionistas. Ou seja, o objetivo era forçar uma concorrência no parque industrial brasileiro obsoleto para que a gente pudesse reerguer a nossa indústria. Aí, o que houve? Houve uma modernização do parque industrial com a concorrência de produtos importados. E aí levou a seguinte situação: as empresas que não conseguiam concorrer com os produtos importados, né, de melhor qualidade, que agora chegam num preço competitivo, essas empresas faliram, ou para elas se manterem no mercado, elas teve que diminuir o custo de produção. Né? Isso levou, por exemplo, a um aumento grande do desemprego a partir ali do início dos anos 90. Né? Houve também o início da privatização das empresas estatais para diminuir o peso do Estado na economia, né? o fim do monopólio nas áreas petrolíferas e de telecomunicação e uma série de políticas com o objetivo de atrair empresas e capitais internacionais. O Estado agora não tem mais a função de financiar a economia, né, de organizar a economia, e sim a função de normatizar e fiscalizar a economia. Nesse momento, nos anos 90, então, são criadas agências reguladoras, né? A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, para regular o mercado de telecomunicações, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, a Agência Nacional de Petróleo, a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Então foram criadas diversas agências em diferentes setores da economia para fiscalizar e normatizar, evitando concentração de preço, evitando abuso econômico e etc.
Fim do processo de substituição de importações, aquele modelo de produção ainda fordista, de substituição de importações e etc. Esse modelo foi se encerrando. Houve um aumento do uso de tecnologia pelas empresas, houve uma diminuição da participação da indústria na economia, um aumento da participação do setor de comércio e serviços, né? E aí a indústria também passa a gerar menos emprego. E aí quem vai absorver esses empregos vão ser a área de setor de comércio e serviços aí, né? Mas a gente chega no século XXI para discutir quais são os problemas atuais da industrialização brasileira, né? Temos uma dependência muito grande da exportação de matérias-primas, então grande parte da nossa pauta de exportação é de produtos de origem mineral ou produtos agropecuários, então somos grandes exportadores de soja, de carne, de minério de ferro. Há pouca participação na exportação de produtos industriais na pauta de exportação brasileira. Temos uma logística ineficiente, problemas de infraestrutura. O Brasil é altamente do transporte rodoviário, que é um transporte muito caro, as nossas rodovias não são adequadas, temos pouco investimentos em ferrovias, os portos brasileiros já estão saturados, sobrecarregados, né? Temos um problema de ligação entre os modais de transporte, não há uma interconexão entre rodovia, hidrovia, ferrovia e os portos, né? Desfavorecendo aí a economia brasileira, porque gera um custo muito alto na produção industrial brasileira. Temos o problema da alta carga tributária e um excesso de burocracia muito grande, as empresas perdem muito tempo para resolver problemas burocráticos, né? Pouca qualificação da nossa mão de obra, pouco investimento em tecnologia, em educação, em qualificação da mão de obra e falta de investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico. O Brasil, por tamanho dessa economia, etc., resiste a muito pouca patente, né? Registra muito pouco inventos tecnológicos aí que poderiam dinamizar a nossa produção industrial, dinamizar a nossa economia. Então a gente tem aí a indústria na era da globalização, né? A gente tem aqui as diferentes taxas de inflação durante os diferentes governos ali do Sarney, do Collor, mostrando como que a inflação afetava fortemente na economia. Então a gente tinha que resolver o problema da inflação para conseguir enxergar e ver outras situações na economia que precisam ser resolvidas, que até hoje não foi resolvidos, né? Temos aí que mapa é esse aqui? É a linha do tempo do Plano Real, né? Então aqui essa linha de preto aqui você tem as taxas da inflação, você tem os diferentes planos econômicos, as diferentes ideias, até a implantação do Plano Real que levou as taxas de inflação a cair vertiginosamente a partir de 1994. Né? A indústria na globalização e mostrando aí diferentes setores, como a gente teve uma variação muito grande, né? Tá uma merda esse gráfico, vamos lá. Aqui, este é interessante, vai mostrando aí a participação da indústria de transformação no produto interno bruto brasileiro. Então, a participação pequena, quando a gente começa o processo de industrialização, a indústria de transformação vai crescendo. No governo militar teve um incentivo muito grande na área de indústria de transformação, né? Levando aí um pico durante os governos militares. Vem a crise econômica, a abertura econômica e hoje a gente tem uma taxa de participação da indústria de transformação na economia, uma taxa equivalente aí ao índice dos anos 50, para vocês verem como é que a nossa indústria vem perdendo participação dentro da nossa economia. E agora, depois de ver as 4 fases que se dividem a industrialização brasileira, a gente vai falar sobre a localização industrial no Brasil, né? Vamos falar primeiro da nossa concentração industrial. 3 condições foram importantes para a industrialização e concentração no Sudeste, como a gente viu durante as fases da industrialização brasileira, né? Primeiro, a posição do Rio de Janeiro como capital do país e centro da tomada de decisões, centralizando os investimentos industriais. Por isso que o estado do Rio de Janeiro é hoje economicamente um dos estados mais importantes. Os capitais obtidos com a riqueza do café, além das ferrovias e portos existentes, mais a mão de obra de imigrantes e o mercado consumidor, que a gente analisou no início do processo de industrialização, né, levou à construção das primeiras fábricas no estado de São Paulo, que ainda faz hoje o estado de São Paulo ser o estado mais industrializado dentro do território brasileiro. E os recursos minerais de Minas Gerais, principalmente o ferro, tiveram grande importância como matéria-prima para a industrialização do Sudeste. Então esse triângulo dos 3 estados mais importantes economicamente, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, levou a essa grande concentração industrial na região sudeste do país. Mesmo com o aumento da industrialização no Nordeste e Centro-Oeste, o Sudeste permanece como a principal região industrializada no nosso país. A segunda região mais industrializada é a região Sul. A atividade industrial nasceu na região Sul em pequenas e médias indústrias,
para o empresariado local da região, descendente dos imigrantes europeus, baseado em matérias-primas locais, principalmente ligado ao setor agropecuário. Então, as grandes indústrias de processamento de alimentos, né, elas nasceram e estão localizadas na região sul do país. Né? É uma industrialização que nasceu para o mercado regional, que mais tarde alcançou todo o mercado nacional. Já em relação à dispersão industrial, o que houve? A partir dos anos 80, as empresas buscando nova localização para suas indústrias começaram a sair das regiões industriais do Sudeste, devido aos altos custos de produção. Ou seja, começou a ter aquele conceito que nós estudamos lá no início do bimestre, que é o conceito de deseconomia de aglomeração. Ou seja, alto preço dos terrenos, né? Altos salários devido à ação de sindicatos, congestionamentos, prejudicando a logística e na distribuição dos produtos industrializados, a questão da poluição, da violência e etc. Assim, as empresas procuraram locais que oferecessem mais facilidades para sua instalação, uma boa estrutura de transporte, mão de obra barata e mercado ao consumidor. E aí você tem uma descentralização, uma desconcentração industrial, que a gente chama de dispersão industrial, levando aí as indústrias para a região Nordeste, principalmente devido ao incentivo dos governos estaduais e federais na região próxima ao litoral, visando para exportação. A região Norte, que atrai um conjunto de indústrias devido à Zona Franca de Manaus e à industrialização de produtos típicos da região, castanha de caju e açaí, que tiveram um crescimento muito grande nas últimas décadas, né? E a região Centro-Oeste, a região onde se concentra hoje as indústrias ligadas à agroindústria depois da expansão da fronteira agrícola nos anos 60 e 70. A gente tem um mapa aí mostrando as principais concentrações industriais, né? Ainda enfatizando a concentração na região sudeste e sul do território brasileiro. A gente também mostrando esse mapa aí com o número médio de empresas aí em determinadas regiões. A gente aí também cruzando o outro mapa, a gente vê uma concentração na região sudeste e sul do Brasil, né? Aí a gente tem um número de empresas por município, né? Número de firmas industriais por município que tem no mínimo 30 empregados. A gente vê aí a concentração no litoral da região sudeste, na região sul e sudeste, né? Aí são os tipos de indústria, né? O mapa ficou um pouco ruim, mas são os tipos de indústrias aí. A gente vê novamente a localização e a concentração na região sudeste e sul. A gente vê a concentração na região sudeste e sul do Brasil. Tá joia? Então nós encerramos nossa última aula do primeiro bimestre. Ok? Vocês aí se inscrevam no canal, dê o seu like, escrevam lá seu comentário que depois eu respondo para vocês.